Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, falo na qualidade de líder da Aliança, o novo partido, como deve saber, mais recente partido. Espero que não faça como o Sr. Presidente da República, que para a marcação da data das eleições só recebeu os partidos que já têm assento parlamentar, quando muitos outros vão disputar as eleições. E, portanto, todos devem ser ouvidos e todos devem ser considerados. E por isso sei que considera, e espero que considere, aquilo que tenho para lhe dizer, apesar da Aliança ainda não estar no Parlamento. Ouvi a sua mensagem de Natal, com uma árvore muito grande, esta pequena, esta que está aqui na sede da Aliança, uma árvore reluzente, num cenário próprio mais de Hollywood, em que o Sr. Primeiro-Ministro falou ao país. Falou, como normalmente fazem os chefes de governo, do que tem corrido bem, daquilo que considera serem as proezas do seu governo, os avanços de Portugal, as melhorias nas condições de vida dos portugueses. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, teria feito mais sentido o Sr. Primeiro-Ministro ser capaz, e era bonito ter visto isso, ser capaz de falar aos portugueses reconhecendo tudo o que se tem passado de triste, de estranho, de lamentável. Porque o senhor é o chefe do governo de um país, e julgo que é o mesmo país do que aquele em que eu vivo, aquele em que têm acontecido tragédias como a queda de estradas, como um elétrico virar-se no meio das ruas de Lisboa, como o helicóptero do INEM, como os incêndios do ano passado, como os barcos que quase param a atravessar o rio a trazer os trabalhadores para o seu trabalho, como os comboios que recebem instruções para andar, mesmo quando tudo está incompreensivelmente degradado, nas linhas de caminho de ferro, mesmo no material circulante, quando não há decisões sobre o novo aeroporto, um aeroporto que está esgotado, portanto é a ferrovia, é a rodovia, é o transporte aéreo, o transporte urbano, em todo o lado têm acontecido problemas, mesmo nos meios de emergência, nos meios de salvação, como sabe, nas comunicações. E tudo isso tem custado vidas. Não se trata de fazer, ou muitos desses casos têm custado vidas. Não se trata de fazer demagogia com a vida ou a morte de pessoas. Trata-se de constatar factos. O Sr. Primeiro-Ministro entenderá que toda essa sucessão de acontecimentos é fruto do acaso, é fruto de coincidências. Cada vez que acontece uma situação lamentável, já não falo de episódios burlescos, como tanques ou outros, pronto, vai-se investigar, vai-se apurar, discute-se se deve indemnizar ou não. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a questão é esta. O senhor devia ter reconhecido que opções que fez, diz que não se ilude com números, mas iludiu-se. Para ter o déficit zero ou para sentar o Dr. Centeno na cadeira de Presidente da Eurozona, o Sr. Primeiro-Ministro fez o povo português passar por situações inaceitáveis, inadmissíveis. Já não falo de outras, como as do Hospital São João, em que é considerado por todos normal que as obras comecem no final do ano e que vão até 2021. Eu fui provedor da Santa Casa há 6 anos, como sabe, e comigo, garanto-lhe, isso não durava nem mais um mês. As crianças, a partir do momento em que eu tivesse conhecimento da situação, não continuariam contentores. Tivesse que mudar o que mudasse, ainda por cima, governando eu o país e tendo e podendo decidir sobre a generalidade dos hospitais de uma cidade. Há coisas que não se compreendem no Portugal de hoje. E não são só os números, Sr. Primeiro-Ministro. Não é Bruxelas recebê-lo bem como um aluno cumpridor. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, quem o viu e ouviu falar do Dr. Pedro Passos Coelho e o vê e ouve agora à volta da Sra. Merkel e dos outros senhores poderosos de Bruxelas como aluno bem comportado, talvez ainda melhor comportado que o Dr. Passos Coelho. O problema é esse. É que a visão na governação do país está errada. Não apostar no crescimento económico, não apostar no investimento, tratar mal as empresas, os empresários, não atrair o investimento que permite criar emprego, criar riqueza e que torna menos exigível tanto corte na despesa. E na despesa, no investimento público, serviços e bens essenciais. Sr. Primeiro-Ministro, há 2 países diferentes. Aquele que o senhor falou na mensagem de Natal, em que dizia que temos que alargar a melhoria das condições de vida a mais portugueses, e o outro, aquele em que cada vez mais portugueses
têm pouco acesso ou nenhum acesso a bens essenciais. O Serviço Nacional de Saúde faz 40 anos, em 2019. Mas como a sua ministra dizia antes de ser ministra, em muitos casos ele é uma ficção, porque não responde às necessidades dos portugueses, porque não há especialistas nos hospitais, porque as consultas são marcadas para meses depois, porque há milhares de pessoas em lista de espera, porque as pessoas, mesmo com doenças urgentes, chegam lá, batem com o nariz na porta e muitos não têm acesso à saúde privada. E, portanto, tudo isto tem que levar uma grande volta. Também desejamos com certeza uns aos outros santas festas e bom ano novo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor vive num país diferente do meu. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, vivesse no mesmo país que eu, o Sr. Primeiro-Ministro, numa mensagem de Natal, tinha que reconhecer, por exemplo, a situação das infecções hospitalares. Sabe que só a Roménia e Malta é que têm mais mortes por infecções hospitalares que Portugal, aqui no continente a que pertencemos. Sabe que morrem mais de 1000 pessoas por ano, cerca de 3 por dia, ou mais, por problemas que estão dentro dos hospitais, ou seja, as pessoas não morrem pelas doenças com que vão para lá, mas pelas doenças que estão lá dentro. E onde é que se fala disto no país? E o próprio Primeiro-Ministro não assume um problema como este, não fala dele aos portugueses. E outro exemplo, a propósito destas situações, os medicamentos nas farmácias. Se o Primeiro-Ministro, uma mensagem como essa, não seria de reconhecer que governa um país em que muita gente de idade, muita gente doente, chega às farmácias e os estoques estão esgotados, não há lá os medicamentos que precisam, em alguns casos para doenças graves. Isto por todo o país. O que é que o Governo disse sobre isto? E não ficaria bem um Primeiro-Ministro reconhecer isto na sua mensagem aos portugueses? Já não falo de outros assuntos que podiam ser falados por si. A enorme carga fiscal, a opressão, a asfixia fiscal. O que isto representa na vida das pessoas. Apesar da economia crescer, a receita fiscal continua a crescer e essa receita fiscal vai para aumentar remunerações, a folga orçamental não serve para diminuir impostos para a generalidade das pessoas. São opções de política muito importantes, mas é outro tipo de assuntos. Agora, estes que mexem com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com o seu bem-estar, com os direitos mais elementares e sabe o que mais? Das pessoas mais desprotegidas em muitos casos. Como é que a maioria parlamentar que suporta o seu governo se cala perante isto e alguns votam na Assembleia e depois vão lá para o pé das pessoas que sofrem dizer que estão com eles? Sr. Primeiro-Ministro, de facto, só posso dizer isso. Pelo que ouvi da sua mensagem, vive num país diferente daquele em que eu vivo. E daquele em que muitos portugueses vivem. Isso não me impede de desejar, naturalmente, bom ano e para o resto da legislatura que seja capaz de reconhecer, tanto quanto possível, isto. Já não digo pedir desculpa, porque sei que não será capaz de o fazer, mas reconhecer tudo isto. Acho que ficava muito bem e eu não podia deixar de dizer isto.